Calma aí que a gente vai ligar aqui só um minutinho que a gente vai hoje transmitir também no Instagram, lá da Nunes Clínica. E eu estou aqui com o Dr. André, a gente já vai começar, então só um minutinho para que a gente possa transmitir ao vivo também lá. E aí aqui, vamos ver, iniciar. Acho que estamos fazendo. Pronto. Olá, Jean, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Carolina Salles, eu sou psicóloga e coach e trabalho aqui em Alphaville. Hoje também tem um programa voltado para mulheres que querem parar de deixar para trás aquilo que é importante na vida delas. Então, e hoje a gente vai falar de um aspecto também importante dessa mulher, que é a saúde. Por isso eu estou aqui com o Dr. André Castro, cirurgião vascular, para a gente falar de varizes, que, vamos combinar, é um tormento na vida de algumas mulheres, porque a hora que a gente coloca aquele biquíni ou um shorts e fica aquelas veias aparecendo, como é desconfortável, não é, doutor André? Verdade. Bom, se apresente, por favor, que você é da Nunes Clínica. Boa tarde, agradeço o primeiro convite para estar aqui com vocês. Agradeço. E é isso aí, nós temos uma clínica aqui em Alphaville, então eu queria tirar algumas dúvidas aí acerca das varizes, que é uma coisa que incomoda muitas mulheres, e tem muitas coisas que são verdades, outras que são mitos, enfim. A gente gostaria de esclarecer essas dúvidas aí na cabeça das pessoas. Isso é muito bacana, porque nosso objetivo aqui é que você possa usar essas informações a seu favor, para que você possa se cuidar mais. E claro, às vezes a gente precisa de um cuidado especial, então a gente também tem a possibilidade de recorrer a profissionais que podem aí te ajudar a cuidar do que você precisa, né, de algum aspecto aí da sua saúde. Bom, então, doutor André, conta pra gente, o que são as varizes, as tais varizes que a gente vê, só uma coisinha feia, mas o que é? O que é esse processo? Então, as varizes, elas são veias dilatadas, né? As pessoas confundem um pouco as varizes com os também conhecidos vasinhos, a gente chama de telangiectasia, mas são os vasinhos de pele, tá? As varizes são aquelas veias mais grossas, que ficam saltadas na perna, e enquanto que os vasinhos são aquelas veias mais vermelhinhas, fininhas, que o pessoal chama às vezes de teia de aranha, parece uma teia de aranha, o pessoal fala que tem um mapa na perna. Essa é a diferença entre as varizes e os vasinhos, tá? Então são veias diferentes. Essa diferença para nós é importante porque o tratamento das veias, varizes e dos vasinhos são tratamentos diferentes. Embora pareça que são tudo a mesma doença, não são iguais. Cada um tem um tamanho, cada um tem um tipo de tratamento. Que bacana. Eu só tô verificando aqui, porque acho que o Instagram saiu de novo. Não sei se a gente consegue colocar, porque aqui é ao vivo e a gente vai fazendo, então, ao mesmo tempo. Será que tá ao vivo? Eu tô achando que ele não entrou ainda. Então, desculpa aqui a nossa organização técnica e tecnológica, porque sabe como é que é, né? Às vezes a gente tem alguma coisa aí. Acho que tinha uma senha. Quer colocar a senha? Quer que eu coloque a senha? Vamos lá, acho que faltou a internet, só essa coisinha básica que é conectar a internet, tá tudo certo, pronto, acho que agora a gente já entra, e aí já, agora sim, agora vamos pro Insta, e aí a gente já consegue fazer essa transmissão lá também, na página que chama doutora DRA, doutora Fernanda Nunes, no Instagram, vamos ver se agora ele vai, eu acho que sim, acho que agora está conectando. Aí a gente já dá as boas-vindas. Sim, estamos aqui ao vivo também. Agora, aqui. Pronto. Olá, boa tarde para quem está aqui no Instagram também, hoje conectado com o Instagram da Nunes Clínica, que eu ia falar da doutora Fernanda, porque é doutora Fernanda Nunes, que é a esposa do doutor André, que são lá da Clínica Nunes, onde eu estive também durante bastante tempo, uma parceria muito boa. Então, bom, para vocês que estão chegando aqui pelo Instagram, nós estamos conversando sobre varizes, e o doutor André estava contando aqui pra gente qual é a diferença entre os vasinhos e as varizes, né? Que eles já são... Então, aquela árvorezinha que fica são vasinhos. São vasinhos. E aí você estava dizendo que isso faz uma diferença muito grande para qual tratamento que vai fazer. Essa é a maior questão. Porque, mas as mulheres se incomodam mais com um ou com outro, ou é a mesma coisa? Se tem tanto... Geralmente, o que é mais visível na pele são os vasos, né? As varizes, quando elas são
na fase mais inicial, elas são um pouco perceptíveis, uma veia mais azuladinha, mas a pessoa não percebe tanto. O que chama mais atenção inicialmente é os vasos. Mas quando a gente examina na consulta, a gente consegue detectar as varizes, e aí detectando as varizes, a gente já indica também, se for o caso, o tratamento delas para evitar que elas virem um problema maior no futuro. Sim. E assim, a causa é diferente? As causas de vasinho e varizes são as mesmas ou elas são diferentes? Então, a causa das varizes e dos vasos é principalmente genética, ou seja, a pessoa nasce com aquela tendência de ter esse tipo de doença. Tá? Então... Ah, é mesmo? A gente até tem aqui daqui a pouco uma pergunta que tem a ver com isso. Então, a gente daqui a pouco entra nisso. Aliás, já aproveitando que eu fiz uma interrupção, a Lia pergunta pra gente, varizes tem fator hereditário? Tem como evitar, mesmo com a genética desfavorável? Então, acho que terminando aí, a gente já pode emendar aqui. Mas a parte genética é a parte mais importante. Tá? E, infelizmente, essa parte a gente não tem como lutar contra. Se a gente nasce de uma família com vários membros com varizes, a gente provavelmente vai ter essa tendência e não vai ter muito como fugir dela. A gente vai poder lidar com outros fatores, mas o mais importante para as varizes e para os vasos ainda é a genética. Tá? E essa, infelizmente... Essa não tem muito que a gente... Infelizmente, Lila, essa a gente não consegue correr dela. Mas nem tudo está perdido. Tem outras coisas que a gente pode fazer para evitar. Mas além da causa hereditária, tem mais causas, tem mais fatores que podem gerar... Sim. Existem varizes, a maior parte das varizes são varizes que a gente chama de primárias, ou seja, varizes que são de causa genética. Ou alguns tipos de varizes podem aparecer depois de algum tipo de acidente que a pessoa pode ter na perna, uma fratura, uma trombose, enfim, fatores externos que podem lesar, ter lesões, cortes em algumas veias durante esses acidentes. Mas são coisas raras, não são coisas habituais no nosso dia a dia, né? São eventos acidentais, não são comuns. Tá? Mas as coisas habituais, por exemplo, do dia a dia, eu não sei se é mito, se é verdade, por exemplo, subir escada, fazer ginástica, é verdade que isso gera varizes? Não, não é verdade. Ainda bem, então a gente pode subir escada. As pessoas acham que é a escada, que é a academia, que é o fato de trabalhar em pé, que dão as varizes. Na verdade, alguns deles, por exemplo, se você ficar longos períodos em pé, pode piorar as varizes que você já tem. Tá? Mas não que ficar em pé vá fazer você ter varizes. Você primeiro precisa ter uma genética favorável a desenvolver varizes para depois, ficando muito tempo em pé, pode ser que isso piore um pouco suas varizes. E sentada? Ficar muito tempo sentada piora também? Também. Qualquer movimento que você fique muito tempo parado com a perna para baixo, deixa o sangue acumulado, principalmente nas veias da panturrilha. E isso pode favorecer o desenvolvimento de varizes. Mas, mais uma vez, a pessoa tem que ter a genética favorável para desenvolver as varizes. Se ela não tiver genética, não adianta ela ficar em pé, sentada, deitada, ela provavelmente não vai ter varizes. Não vai ter varizes. Então é assim, ou você veio premiado ou não veio premiado. Exatamente. Ou você ganha essa herança ou não. Ou não ganha essa herança. Entendi. Bacana a gente ter essa percepção, porque alguém aqui está perguntando, tem como evitar, né, os vasos, tem como evitar as varizes? Então, se essa situação é genética, é hereditária, não tem como evitar. A parte genética não. O que tem é essa, por exemplo, daí quem tem a tendência, talvez não vá ficar muito numa mesma posição, ou muito em pé, ou muito sentada, é nesse sentido. Exatamente. Tá? Sobrepeso também? Sobrepeso também. Se a pessoa, geralmente é uma coisa que vem junta, né? A pessoa geralmente sedentária vem acompanhada do sobrepeso. Geralmente são fatores que acabam vindo ligados. Sim. Então, assim, se você fica muito tempo parado, favorece. Se você tem um sobrepeso, acúmulo de gordura abdominal, ele dificulta o retorno venoso, o sangue voltar das pernas em direção ao coração. A gente acaba se perdendo. O que acontece é que o sangue, ele precisa descer, falando assim de um jeito bem leigo, isso. Ele precisa descer e subir. Exatamente. E aí é nessa subida que a pessoa pode ter... Se a pessoa tem um abdômen muito avantajado, ele acaba comprimindo a veia que recebe o sangue das veias da perna. Isso dificulta e acaba desenvolvendo mais varizes. Entendi. Tá? Mas, curiosamente, a pessoa com muito sobrepeso, ela não aparece as varizes. É engraçado. Por quê? Porque acontece, as varizes são veias que elas ficam no subcutâneo, na gordura da perna. Sim. Então, você pode ver que às vezes a pessoa com muito sobrepeso, às vezes ela não desenvolve varizes, não aparece as varizes, na verdade. Sim. Aí ela faz uma cirurgia bariátrica, faz um regime, perde muito peso e aí aparece as varizes. Ela fala, poxa, mas quando eu era
mas gordinha não tinha varizes, agora que eu emagreci apareceu. Não, na verdade elas já estavam lá, só que elas estavam escondidas. Sim. Então, na verdade, não é ruim perder peso, mesmo que as varizes apareçam. Tá? Claro, porque daí você pode cuidar. Exatamente. Você vê também pessoas que fazem halterofilismo, pessoas que fazem prática esportiva muito intensa, Sim. que são muito magras, não tem quase nada de massa de tecido adiposo, você vê aquelas veias tudo saltadas na pele. Sim. Aquilo não são varizes, aquelas são as veias normais que todos nós temos, só que como a pessoa praticamente não tem gordura na pele, é só pele e músculo, aquelas veias ficam todas evidentes. Tá? Então, isso é outro mito que as pessoas acabam acreditando, que faz academia e aparece varizes. Raramente a academia dá varizes. Alguns exercícios, como halterofilismo muito pesado, que aumenta muito a pressão abdominal, pode favorecer o desenvolvimento de varizes. Mas aquela academia que a maior parte das pessoas faz, moderada, assim, sem grande exagero, ela não faz aparecer varizes. Na verdade, a pessoa, às vezes, quando ela está fazendo academia, ela começa a olhar mais para o próprio corpo. Isso que acontece. As pessoas, ninguém fica olhando para a perna todo dia. Agora vai lá, faz academia, sente uma dor, vai lá, examina onde é que está doendo, acaba descobrindo uma veia que estava lá e ela acha que aquela veia apareceu na academia. Não, na verdade, provavelmente a veia estava lá há muito tempo, só que a pessoa não estava se olhando com tanta frequência. Exatamente. Como é o caso quando a pessoa faz uma academia. Não tinha uma consciência corporal tão presente. A hora que essa consciência corporal aparece, ela começa a observar. Ela começa a observar mais e começa a descobrir algumas coisas que já estavam lá, mas não estavam. Mas não estava aparecendo. Não estava aparecendo. E aí tem alguém aqui, calma que eu vou voltar porque tem uma pergunta indo para cima. Uso de anticoncepcionais orais combinados podem ser associados ao aparecimento de varizes? Então, esses são alguns fatores de risco que são comprovados. Então, assim, aqueles que o pessoal fala, escada, academia, ficar em pé, são fatores de risco que não são muito importantes. Esses são mais mitos do que fatores de risco. Agora, o anticoncepcional, sim, porque as mulheres, elas têm mais varizes do que os homens, entre outros motivos, pela questão hormonal. E o anticoncepcional nada mais é que um hormônio a mais que a pessoa toma, além daquele que ela já produz. Então, sim, o anticoncepcional ele pode piorar as varizes, pode piorar principalmente os vasos, que são aquelas veias mais fininhas, tá? E pessoas que têm sintomas de varizes, geralmente, quando estão tomando anticoncepcional, percebem uma piora desses sintomas. Então ele pode ser considerado assim, um fator de risco, o anticoncepcional. Exatamente, é um fator de risco. Tem outros fatores de risco? Então, além do anticoncepcional, quais são os fatores de risco? Então, são aqueles outros medicamentos, por exemplo? Não, medicamentos não, é mais o anticoncepcional. Os fatores de risco são mais aqueles que a gente já comentou, que são o sedentarismo, a obesidade, as pessoas que ficam longos períodos em pé, ou longos períodos sentados, sedentárias, né? Sim. Esses são os fatores de risco. Mas daqueles que acho que a Mila, né, que ela estava perguntando, o que ela poderia evitar. O fator de risco mais possível de evitar, se for possível, né, realmente, se a pessoa puder, é parar o anticoncepcional. Tá? Isso é uma coisa externa, que a gente não nasce tomando isso, não nasce tomando essa medicação, e que é uma coisa que piora as varizes. Pode agravar, tá? perfeito. Além de, lógico, fazer atividade física, manter o peso sob controle. Tá? Então, assim, na verdade, a parte genética a gente não consegue fugir. Mas essas outras coisas a gente consegue. Atividade física, manter o peso sob controle. E se for possível evitar o uso de anticoncepcional, aí não é só a pílula, tá? É hormonal. Pode ser o via oral, pode ser a injeção, pode ser o implante, pode ser o adesivo. Todos eles são hormônios que acabam caindo na circulação. Tá? Algumas pílulas com menor dosagem, que geralmente são as pílulas mais modernas, tendem a ter menos esse tipo de efeito colateral. Mas não existe pílula sem hormônio, ou seja, não tem pílula que não cause mal para as varizes, porque todas elas têm que ter um certo grau de hormônio para elas funcionarem. Sim, entendi. Então, essa é uma das orientações que se faz para quem já tem essa tendência. Se a pessoa puder evitar, quando puder, usar um método que não seja hormonal, é melhor para a pele. Melhor, perfeito. E sintomas, né? Com que queixas as pessoas chegam lá? Será que é uma queixa mais estética, um desconforto mais estético? Como é que é? Ou tem dor? Como é que as pessoas chegam? Quais são os sintomas? Até para a gente perceber, assim, tem alguma coisa que não está, né, que tá fora do lugar. Porque eu fico pensando que talvez prevenção, a gente sabe que prevenção é sempre melhor do que quando a gente tem que fazer um tratamento fazer uma intervenção diferente dessa. E aí, como é que as pessoas chegam, geralmente, até para que a gente possa identificar? Então, o sintoma das varizes, de modo geral, a pessoa sente mais a
fala assim, eu sinto a perna pesada, um peso, um cansaço na perna. Sim. Esse é o sintoma mais comum que a gente tem das varizes, tá? Geralmente esse peso, esse cansaço aparece mais no final do dia. Geralmente quando a pessoa vai dormir, quando vai deitar à noite, ela percebe mais isso. Por quê? Porque durante o dia, primeiro que a gente está se movimentando, enfim, e a parte do sintoma, da dor, tem muito a ver também um pouco com a nossa cabeça. Se a gente está com a cabeça ocupada com outra coisa, um problema no trabalho, trânsito, dirigir, não sei o quê, você não vai lembrar tanto da dor na perna. Claro. Agora, quando você chega em casa, desliga de tudo, deita na cama, aí que você vai começar a sentir a dor na perna. Esse é um motivo. Que até é uma questão de ocupação e uma questão emocional mesmo, né? A hora que você se desocupa, você vai ocupar de alguma coisa que talvez até estivesse ali o dia todo, mas que você conviveu. Acho que é por isso que a dor de dente, aquelas dores, sempre aparecem na hora de dormir. Sempre na hora de dormir, parece que é por isso. E também porque, lógico, quando você passa o dia todo em pé ou sentado, o sangue vai se acumulando às vezes da panturrilha. E isso que ao longo das horas vai dilatando a veia, e geralmente no final do dia, que é o final do seu tempo que você ficou em pé ou sentada, a veia fica no estágio de dilatação máxima, e isso você acaba sentindo mais um peso, um cansaço na perna. Algumas pessoas chegam até a ter inchaço na perna, a perna fica inchada, enfim, embora nem todo inchaço seja causa de varizes, seja por causa de varizes. Tem muitas outras causas de inchaço que não tem nada a ver com as varizes ou com doenças circulatórias, mas, enfim, as varizes, se forem muito intensas ou muito dilatadas, elas podem causar esse tipo de inchaço na perna também. Mas é mais comum na mulher ou no homem, ou é indiferente? As varizes... Você falou desculpa, porque você falou de inchaço, e isso me remete muito às mulheres. As mulheres reclamam muito de perna inchada. Não sei se isso é uma queixa comum também entre os homens, enfim, não sei se também os fatores de risco para a mulher são maiores que dos homens. Como é que é essa diferença de gênero aí, né? Em relação às varizes? Geneticamente falando, as varizes têm mais, as mulheres têm mais predisposição a ter varizes. Claro, nós sempre privilegiadas. Exatamente, pela parte genética. E além da parte genética, tem a parte externa. Ou seja, a gestação ela pode piorar as varizes. Sim. Principalmente pessoas que têm mais de um filho. Agora, então deixa eu já fazer uma pergunta ali, aproveitando isso. Mas uma pessoa que desenvolve varizes durante a gestação, quando, depois da gestação, ela volta ao normal? Não, uma vez com varizes. Não tem possibilidade de... isso não retrocede. As varizes que aparecem na gravidez, elas são principalmente decorrentes da compressão que o útero causa na veia, no abdômen, uma veia que recebe o sangue das veias da perna. Tem a parte de retenção de líquido, a volemia, a quantidade de sangue que a pessoa tem durante a gravidez aumenta, né? Porque tem uma outra vida lá, então tem que aumentar um pouco o sangue para dividir. Enfim, isso tudo aumenta a predisposição a ter varizes, e as pessoas desenvolvem varizes. A boa notícia é que no pós-parto, geralmente no período de 3 a 4 meses, grande parte das varizes que apareceram na gravidez regridem sozinhas. Ah, que coisa boa! Então, isso é uma coisa boa. Se a pessoa vem no consultório, eu tô com a perna cheia de varizes. Eu falei, calma, vai piorar até o 9º mês. Essa notícia é boa. Mas a notícia boa é que depois do parto, vai regredir espontaneamente. Então, assim, a gente não trata varizes na gravidez, porque primeiro que a pessoa está gestante, algumas medicações não podem ser usadas. Sim. E porque é uma coisa que você vai tirar um, vai aparecer outro, enfim. Tem algumas complicações que podem aparecer na gravidez, por isso a gente não trata varizes na gravidez, nem vasos. E no pós-parto, a gente espera esse período de 3 a 4 meses, pelo menos, para começar o tratamento. Por quê? Porque muitos deles vão sumir sozinhos. Então, às vezes, você vai ficar tratando uma coisa que nem precisa tratar, que vai sumir espontaneamente, sem você fazer nada. Mas, e aí, assim, no caso de não ser uma pessoa gestante, as varizes também podem desaparecer sozinhas ou não? Não. Se a pessoa não é gestante, aí não tem jeito. Infelizmente, a tendência delas é ir progredindo. Só. Então tá. Então, isso só acontece na gestação. Isso, porque quando a pessoa tem o parto, subitamente cessa aquela compressão que o útero causa na veia que recebe o sangue das veias da perna, e o sangue volta a passar muito mais facilmente em direção ao coração. E aí pronto, resolvido. Isso gradualmente, ao longo dos meses, vai desinchando as veias que apareceram na perna. Sim, entendi. Então, e aí eu te interrompi que você estava falando dos fatores de risco para a mulher, e um deles é a gestação. Tem outros fatores de risco para a mulher que são diferentes do homem? Assim, tem um pouco de relação com os de salto alto. Embora não seja uma coisa muito comprovada, mas, assim, o mecanismo que faz o sangue voltar das veias da panturrilha para cima, para o coração,
envolve a contração muscular da panturrilha. Sim, tá? sim. E essa contração normalmente acontece quando a gente pisa, andando normalmente, com o pé apoiado no chão. Quando vocês usam salto alto, aquela contração existe, mas é muito anômala, é muito fora do normal. Então, com isso você diminui o retorno venoso. Tá? Então, assim, o salto alto, sim, ele pode piorar um pouco as varizes. Tá? Mas, de novo, se tem a tendência, né? Se não tem a tendência... Se você não tem a tendência, se você vem de uma família sem varizes, assim... Não pode dizer 100%, mas pode ficar bastante tranquilo, que é pouquíssimo provável que você vai desenvolver varizes. Pois é, Lila, então a gente está falando, a Lila escreveu assim, né, que herança, né, que herança. Agora, quem não tem essa herança, então, tá um pouquinho mais liberado, porque o salto tem realmente, né, a gente sabe que tem outras questões aí para a saúde, mas que nós mulheres, como que a gente vive sem ele? Mas enfim, hoje a gente tem bastante alternativa, acho que hoje a gente tem bastante sapato baixo que nos favorece, mas enfim, o salto alto ainda é muito usado por nós. Então, mas seriam esses dois, a gestação e o salto alto. Isso. Esses são os fatores que diferenciam aí que a mulher... Além do anticoncepcional, né? Além do anticoncepcional, verdade. Que exatamente. Que o homem, obviamente, não usa essa, né? Agora, se o homem faz uma reposição hormonal, sei lá, por qualquer questão, ele também pode ficar mais disponível? Não. Porque geralmente o homem, esse tipo de reposição é muito raro. Não tem, então é só a mulher que faz esse tipo de reposição por conta do anticoncepcional. Então, ok, isso tudo fica muito mais pra gente, pra nós mulheres, que bom então, porque isso significa que a gente pode se cuidar mais ainda. Aliás, eu estava dizendo há pouco, né, da prevenção. Eu imagino que prevenir seja melhor do que, né, a gente sempre diz, prevenir é melhor que remediar. E como, por exemplo, se eu já sei que minha mãe tem, né, ou que minha avó teve, mesmo que eu não tenha, eu posso ir ao médico e fazer, né, uma consulta para verificar se eu tenho uma tendência? É possível identificar isso ou não? Assim, a tendência genética a gente não consegue, porque não existe um exame, a genética está no genes, a gente não consegue, não é um exame, existe um exame de sangue para falar que você tem aquela alteração que dá varizes. Tá, ok, não tem nada disso. Então não tem isso. Mas o que acontece? A pessoa que tem tendência a ter varizes, ela deve, ou que tem uma família, melhor dizendo, né, que tem muitos casos de varizes, ela deve passar pelo menos uma vez no vascular para ver se ela tem alguma varize inicial. Tá? Sim. Porque às vezes a gente só descobre as varizes quando elas estão grandes, quando elas estão muito dilatadas. E nesse estágio, as opções de tratamento já ficam um pouco mais... Assim, a opção de tratamentos mais simples, melhor dizendo, ficam um pouco mais restritas. Tem tratamento, mas são tratamentos um pouco mais complicados. Então, se a pessoa vai no começo, antes de perceber as varizes, talvez ela descubra alguma varize inicial que possa ser tratada de uma maneira menos invasiva. Mas a gente pode ter alguma varize que a gente não esteja vendo? A gente pode ter varizes, por exemplo, são detectadas no consultório com exame clínico, ou tem alguma coisa para detectar? Pode. Existem algumas varizes que ficam abaixo da pele. Antes de elas ficarem salientes, saltadas, que é o que a gente consegue enxergar, a gente consegue, com alguns aparelhos com luz infravermelha, ou um aparelho que chama realidade aumentada, que ele projeta uma luz na pele e ele reflete onde tem veias dilatadas. Tá? E a gente consegue enxergar as veias por baixo da pele. Então, esse tipo de aparelho a gente consegue detectar varizes quando elas estão começando a aparecer antes de elas ficarem salientes na pele. Legal, então, e isso a gente só vai ver realmente com um aparelho adequado. A gente não consegue identificar. Então, por exemplo, para prevenção, isso é fantástico. Com certeza. Porque, né, se já tem uma tendência, né, se a mãe tem, a avó teve, enfim, outras pessoas da família têm, fazer esse exame pode ajudar, né, assim, você pode se antecipar até para daí ficar mais cuidadosa ainda com relação à alimentação, atividade física. E tem um exame muito conhecido que as pessoas conhecem muito, que é o Doppler, que é o ultrassom das pernas. Tá? Muitas pessoas acham que o Doppler vai mostrar se a pessoa tem tendência a ter varizes. Tá? As pessoas chegam sem nenhuma varize e quer fazer um Doppler para ver se vai ter varizes. O Doppler ele não fala se você vai ter varizes. Ele só vai falar que tem varizes se as varizes já estiverem lá. Tá? Se você não tiver varizes, seu Doppler vai vir normal, seu ultrassom vai vir normal, mas não quer dizer que você não vai ter varizes no futuro. Tá? Ele não tem esse poder de prever as varizes. Ele só vai indicar as varizes se elas estiverem lá. Tá? Quando a pessoa tem varizes na família, e geralmente no exame clínico, no exame de consultório, a gente detecta algumas varizes também, mesmo se sejam iniciais, o Doppler ele pode ajudar para ver se tem alguma outra veia mais profunda que a gente não enxerga nem com esse aparelho que eu falei que vê na pele, nem no exame clínico, para ver se tem alguma veia mais profunda, principalmente as conhecidas veias safenas, tá?
para ver se elas também têm problema. Ele tem um alcance mais profundo que os outros aparelhos. Isso, exatamente. Tá? Legal. Mas o Doppler, ele não fala se você vai ter varizes, ele só fala se você tem, na hora que você já tem as varizes. Na hora que elas já estão ali. Lá. Exatamente. Então, esses são os exames que, que a medicina hoje dispõe para identificar. Exatamente. Ou uma que está começando, ou nesse caso já tem, ou alguma que você não está observando, mas que está ali com essas outras tecnologias. E assim, quando que passa a ser uma questão não só estética, mas vira um problema maior, né? Que pode se tornar um problema realmente de saúde. Sim. Qual que é o limite? Porque como às vezes a gente não consegue perceber, por exemplo, leigamente falando, se eu não consigo perceber, ela não é um grande problema, ela só se torna um grande problema quando eu enxergo e quando ela está doendo, ou não. Como é que é isso? As varizes, geralmente, elas são um problema, digamos assim, elas são sempre uma doença, né? Mas como qualquer doença, tem vários estágios. Então, a classificação de varizes, que a gente chama de STEAP, que é uma classificação, uma sigla, que vai de 1 a 5, tá? Tá. Para vocês terem ideia, 1 é aquele caso que a pessoa tem aquele vasinho bem fininho, quase todas as mulheres alguma vez devem ter notado algum vasinho desse. Sim. Essa é a categoria 1. Até a categoria 5, que são casos muito avançados, pessoas que já tiveram úlceras, que as varizes em casos muito avançados, elas podem causar até úlceras. Então, esse estágio 5 é mais para as pessoas que tiveram úlceras. Então, assim, do 1 ao 5, toda essa categoria é considerada uma doença. Tá? Só que a doença no estágio 1, provavelmente a pessoa não vai sentir nada, ela vai ser assim, só uma queixa estética. Sim, tá? Sim. No estágio 5, geralmente, ela não vai nunca ter deixado de passar no médico. Raramente, a pessoa no estágio 5 deixou de passar no médico. Porque aí tem dor. Tem dor, tem lesões na pele, enfim. Tá. Essa pessoa, dificilmente, ela vai deixar de passar no médico. Agora, a pessoa que está no estágio 1 ou no estágio 2, que são os vasinhos ou as veias bem pequenininhas, essas pessoas, às vezes, elas não sentem nada, a não ser o desconforto estético. Não é um problema de saúde sério, mas, assim, se isso for detectado numa idade muito jovem, ou seja, a pessoa tem muitos anos de vida pela frente, provavelmente, essa veia que é fininha hoje, com, sei lá, 20 anos de idade, sim, quando a pessoa tiver com 40, ela vai estar bem maior, depois de uma gravidez, por exemplo. Com certeza. Então, é mais fácil a gente pegar e tratar a veia quando ela está pequenininha do que quando ela está maior. As duas têm tratamento, mas o tratamento é mais simples quando ela estiver pequena. Né? Sempre no começo o tratamento mais simples. Sempre no começo o tratamento costuma ser mais simples. E a Lila, inclusive, está perguntando também de um tratamento. O novo tratamento com espuma para varizes é mais eficaz que o tratamento tradicional? Aliás, acho que a gente pode entrar nisso, né? Como é que... quais são os tratamentos que existem hoje para varizes? Então, as varizes, no estágio, digamos assim, que ela tem só sintomas, a pessoa sente só dor, sente só um peso na perna e não tem nenhuma veia muito evidente, muito saliente na perna. Tá? Ela pode tratar só com tratamento, a gente fala tratamento clínico, que é o quê? É o uso de medicações, tem várias medicações no mercado que as pessoas já costumam ouvir falar, e com o uso daquelas benditas meias elásticas. Lindas meias. As lindas meias elásticas que as mulheres aqui adoram. Tá? Esses são tratamentos clínicos, ou seja, eles vão melhorar o sintoma, aquele peso, aquele cansaço da perna, costuma diminuir bastante se a pessoa usa essas medicações, se usa meia elástica. E mesmo com toda a tecnologia, não desenvolveram nada mais bonito assim para as pernas? As meias tem muitas coisas agora, tem muitas texturas, mas enfim, nunca é igual a perna da mulher brasileira. Sim. Elas gostam de mostrar a perna sem a meia. A meia é uma coisa muito dos europeus, e lá ele é muito frio, eles não usam muita short, saia, então... É muito mais fácil, não, pra gente que está num país tropical, porque a meia é quente, né? Normalmente, então imagina, usar no verão todo aquela meia inclusive um desconforto mesmo. Ela esteticamente não é bonita, mas é um desconforto. Também. Mas é a melhor, talvez uma das melhores soluções. É o melhor tratamento, é muito melhor do que medicação. As pessoas falam, existe remédio para prevenir varizes? Não. Agora, a meia, ela ajuda a prevenir as varizes, principalmente se a pessoa já tem tendência na família, ou se a pessoa já tem varizes pequenas, varizes finas. Tá? Se a pessoa usar a meia, essas varizes tendem a aumentar mais lentamente. Isso é bem comprovado. A medicação não tem esse efeito. Tá? Por mais que a propaganda fale, que evita, não sei o quê, isso não acontece. Agora, a meia, ela consegue bloquear bastante o processo de piora das varizes. O problema da meia é que tem que usar todo dia. Todo dia. Agora, e dormir com os pés as pernas para cima, isso faz alguma diferença? Isso ajuda, não? Isso ajuda, Carolina. Mas assim, o problema é que dormir com a perna para cima é uma coisa complicada, porque se você colocar um travesseiro no pé da cama,
depois de 2 ou 3 viradas, você vai chutar o travesseiro e vai pro chão. É verdade. Se você inclinar a cama, você vai dormir que nem um morcego. Então também tem pessoas que não toleram muito isso. Mas é uma coisa que ajuda. É uma coisa que ajuda. Mas não faz assim, nem se compara ao efeito da meia. O efeito da meia é... São coisas que fazem juntas. Você usa a meia de dia e põe a perna para cima à noite. Por exemplo, se você for fazer uma viagem que você vai passar muito tempo no avião, passou muito tempo no avião, e depois vai ter uma rotina de passear muito durante o dia em pé, na hora que você chegar no hotel, põe os 2 travesseiros debaixo do colchão, que é o colchão inteiro inclinado, que aí você vai ter uma noite mais tranquila para aguentar o dia seguinte. Porque são essas viagens, esse tipo de turismo, que às vezes a gente fica muito tempo em pé, é uma coisa esporádica, a gente não faz o ano inteiro. Então, nesses dias que você vai ficar muito tempo em pé, andando muito, vale a pena colocar a perna para cima no final do dia. Até para a nossa circulação, não é nem só por uma questão de varizes, né? Assim, não, porque descansa a perna, deixa né? a perna bem mais descansada. Fica bem, é muito mais gostoso. Às vezes no final do dia, com cansaço de ficar o dia todo em pé, só de deixar um pouquinho as pernas para cima já dá um alívio, é bem bacana. Na minha lua de mel, eu fui para a Europa. Eu dormia com a perna para cima todos os dias, porque você não aguenta. Nessas viagens que a gente faz e que passeia o dia inteiro, anda o dia inteiro, chega à noite, porque no dia seguinte vai ser de novo. Todo dia vai ser todo dia aquela correria. Então você põe a perna para cima. Agora, no dia a dia, às vezes não faz falta. Não faz falta, né? Porque no dia a dia a gente também não anda tanto assim, né? Exatamente. Porque vai, por exemplo, agora há pouco mesmo, eu estava conversando com uma amiga que foi agora para Disney, ela falou, eu andava, quantos quilômetros eu andava? Acho que quase 20 quilômetros. Eu falei, como 20 quilômetros? Ela falou, eu fiquei marcando. A gente anda o dia inteiro. É muita coisa. No final do dia desse, vale a pena dormir de ponta cabeça. Isso, porque você anda muito, né? Então, enfim, aí a gente... Mas isso é para todo mundo. Isso mesmo que eu não tenha tendência nenhuma. É um cuidado que vale a pena para todo mundo. É um cuidado. Tá. Agora, e os tratamentos, então? Que a Lila perguntou para a gente da espuma, mas eu sei que também tem outros tratamentos. Quais são hoje? O que o mercado dispõe? O tratamento, o clínico, que é o tratamento que não envolve a retirada da veia, é basicamente medicação e meia elástica. Além de cuidados gerais, né? Manter o peso, fazer atividade física, esse tipo de mudança de estilo de vida, né? Esse é como se fosse assim, o grau 1 do tratamento. Isso, é o grau 1, isso é recomendável para todo mundo. Tá? Agora, por exemplo, se a pessoa tem uma queixa estética, por exemplo, ela acha a veia feia, aí não adianta tomar medicação nem usar meia elástica, porque isso não vai tirar a veia. Tá? Isso não vai acontecer. Essa é outra coisa, outro mito. Tem remédios que prometem que tira vaso, pomada que tira. Infelizmente não inventaram isso. Tá? Não tem isso, não é isso ainda. Isso é mito ainda. Isso é um grande mito. Tá? Então não acho que você vai passar a pomada tal, ou usar o remédio tal, que o vaso ou a variz vai sumir. Isso não vai acontecer. O máximo que você vai conseguir vai ser um alívio dos sintomas, isso sim, mas que a veia vá sumir, isso não acontece. Sim. Então, assim, para a pessoa que tem uma queixa estética, ou seja, que acha a veia, a variz ou o vaso feio, aí não tem jeito, você tem que tirar a veia. Aí vamos entrar nos tratamentos que a gente fala invasivos ou cirúrgicos, você tem que tirar a veia. Tá? Pessoas também que têm muitos sintomas, muita dor na perna, também pode se beneficiar da retirada da veia. Isso é uma coisa que a gente tem que pesar um pouquinho, porque às vezes a pessoa tem muito sintoma e pouca veia, poucas varizes, tá? Então, às vezes a pessoa se vai se beneficiar mais de mudança de estilo de vida, fazer atividade física, perder peso, usar uma meia elástica, do que eventualmente fazer um tratamento para retirar a veia. E às vezes até, fico imaginando, por conta de ser dor, às vezes até um tratamento emocional, psicológico, porque às vezes a dor, ela também pode ser muito mais um efeito emocional de alguma, né, enfim, de algum desconforto. Claro que é importantíssimo verificar se tem ali uma questão real, mas eu fico pensando que talvez, em alguns casos, também seja interessante, porque o sintoma, ele é muito relativo, como você mesmo disse inicialmente. É muito variável. Tem pessoas que chegam, aliás, grande parte das pessoas que eu atendo com dor na perna, elas não têm varizes, ou têm muito poucas varizes. Ou seja, não é fazer um tratamento para retirar a veia, fazer uma aplicação, fazer uma cirurgia, o que quer que seja, que vai eliminar a dor da pessoa. Às vezes a pessoa passa 2 horas no trânsito para ir trabalhar, depois passa o dia inteiro sentado no escritório, depois à noite vai para a faculdade, aí vai dormir 2 da manhã, 1 da manhã, acorda às 5 da manhã, essa pessoa vai ter dor na perna, e não é a cirurgia ou tirar a veia, a aplicação que vai resolver. Ela precisa mudar o estilo de vida. Fazer atividade física, usar uma meia elástica. Sim, a causa continua ali. A causa continua ali. Então, isso não vai... Então, essa é uma coisa muito importante. As pessoas também não podem ir com aquela ideia de que a cirurgia, vamos supor, se for o caso de uma cirurgia de varizes, que a cirurgia vai tirar a dor da perna.
São coisas, nem sempre elas vêm juntas. Tá, Mas a pessoa opera, sim. tira as veias, se livra das varizes, mas a dor pode persistir. Pode ser que diminua um pouco, mas pode ser que ela persista. Sim. Isso é muito comum, principalmente as pessoas têm poucas varizes. Por isso que é importante a gente também identificar essa característica psicológica da dor, no sentido de que não que a dor não exista, ela existe, mas cada pessoa percebe a dor de maneira diferente. Sim, ela é muito a gente subjetiva. vê pessoas com muitas varizes que chegam lá jurando que não sente nada de dor na perna. Você fala, não é possível. Eu não sinto nada. E você vê pessoas com uma veia desse tamanhozinho e fala, dói muito. Assim, a gente valoriza todas as queixas, lógico, mas a gente precisa levar em conta que uma pessoa que tem uma veia pequena, sim. a dor dela pode ter muito mais um componente também psicológico, emocional, do que só, propriamente, aquela veia que a gente está enxergando, o que ela está enxergando na perna. Sim, sim. É importante isso, né? A gente ter um olhar sistêmico mesmo, um olhar no estilo de vida, nas questões emocionais, no quadro clínico, até para que eu fico pensando, né, qual é o tratamento mais adequado, porque senão você faz uma intervenção e a frustração continua, ou a frustração acontece depois dessa intervenção, porque alinhar expectativas sempre com o paciente é muito importante. Então, compreender sistemicamente o que está acontecendo ali. Quando eu digo sistemicamente, é isso que eu acabei de falar, né? Olhar questões emocionais, hábitos de vida, quadro clínico, poder fazer uma avaliação, poder ouvir mesmo o que essa paciente espera, e o que ela vai obter de resultado. Isso é muito importante. A frustração não acontece. Por isso que é muito importante conversar, entender o que a pessoa está sentindo, o que está incomodando ela de verdade, antes de escolher o caminho que a gente vai seguir. Se vai tratar com medicação, com meia, com cirurgia, com laser, enfim. A gente precisa entender o que a pessoa está sentindo e o que está incomodando ela de verdade, para a gente poder indicar o melhor tratamento. E eu fico pensando que talvez hoje você receba no consultório várias pessoas que já chegam lá, eu quero o tratamento X, porque eu vi na internet, o tratamento X é ótimo, é maravilhoso, vai resolver a minha vida, e pode ser que ele não seja o tratamento mais adequado para aquela pessoa. Exatamente. A gente fala assim, a doença, você vai no livro, está lá a doença, grau A, B e C, tratamento A, B e C, tem lá. Mas isso, a medicina não é só isso. Se fosse só isso, a gente botava um computador lá e ela fazia o nosso trabalho. Tranquilo. Não precisava mais de médico. Mas a gente precisa identificar, porque aquele ditado que cada caso é um caso, parece um chavão, mas é verdade. Mas é real, claro. Porque às vezes a pessoa tem uma veia pequena, que para uma pessoa não é nada, e para outra pessoa aquilo é muito feio, incomoda muito a pessoa. Então, para uma pessoa eu vou indicar, olha, essa veia pequenininha você não precisa fazer nada, você usa uma meia e acabou. Para outra pessoa, ela está muito incomodada com a aparência. Então, ela falou, não, para você tem que tirar a veia. Se está te incomodando muito, a aparência é a aparência. Sim. O que é bonito para mim pode não ser bonito para ela. Exatamente. Então, e aí isso mexe com a autoestima da pessoa. Exatamente. Né? Porque ela vai ficar desconfortável. E a perna, principalmente no nosso país, ela é muito exposta, né? No verão, por exemplo, é muito comum a gente usar saia, bermuda, shorts. Então, é algo que é muito exposto. E uma perna que a mulher se sente desconfortável, né? Falo isso, né, enquanto mulher mesmo, e observo, nesse trabalho que eu faço com mulheres, eu observo o quanto a autoestima ela tem um efeito da mulher em todos os outros aspectos da vida dela. Porque ela, com uma autoestima elevada, ela fica sendo uma mãe mais inteira, uma esposa também mais presente, uma profissional que tem mais resultados, e às vezes só por um cuidado que talvez até seja simples, porque é um cuidado estético, não é exatamente só estético, é um cuidado médico, mas é um cuidado que na percepção dela é um cuidado estético, porque ela vai ficar muito mais satisfeita. Com certeza. Ela consegue ter melhores resultados em vários aspectos. Então, assim, como eu estava falando, do ponto de vista de aparência, realmente o tratamento é retirar a veia. Tá, é isso. E aí, para retirar a veia, quais são as... Exatamente. Quais são, o que tem de opção caminhos, de tratamento? O que a gente tem de opção? Então, antigamente, no começo, as pessoas, a gente só tinha a retirada através de cirurgia, tá? A cirurgia, ela serve para retirar aquelas veias mais grossas, que são salientes na pele, tá? E esse foi um dos primeiros tratamentos que apareceram para a varize. Os vasos são aqueles vasinhos mais fininhos, aquelas veias vermelhinhas, aquilo não sai com cirurgia, aquilo a gente tira geralmente com escleroterapia, aplicação. Tá? A gente injeta uma medicação. Tá? Aquelas injeçõezinhas famosas, isso, assim, que deliciosas, assim. Bom, eu nunca levei essa picadinha aí, mas já convivi com muitas pessoas que fizeram esse tratamento, e esse é um pouquinho dolorido. É um pouquinho dolorido, mas ainda tem algumas opções.
tem algumas opções para minimizar. Ah, Ainda não que inventaram bom. uma agulha de algodão, mas existem agulhas mais fininhas, existem jeitos de amortecer a sensação na pele, enfim, tem algumas opções para diminuir o desconforto. Sim, e eu fico pensando que também, às vezes, o desconforto da injeção, ele vai ser minimizado posteriormente quando houver uma satisfação maior com a aparência, ou quando a dor, né, ou o incômodo da pessoa for embora. Então, sim, quando a gente coloca na balança, né, dói, mas o quanto também está doendo o que eu estou vivendo aqui hoje. Exatamente. Eu sempre falo assim, olha, a dor de ficar olhando para esse vaso todo dia deve ser menor do que a dor de 5 minutinhos da aplicação. Deve ser. Então vai, aplica e pronto. A dor passa e a beleza depois ela permanece por um tempo. Exatamente. Então vale a pena, né? Quando a gente coloca ali na balança, realmente, né? Enfim. Hoje, esse é o tratamento mais utilizado? Ainda hoje, bom, para as varizes, o tratamento mais utilizado ainda é a cirurgia. Tá? Sim, sim. Por 2 motivos. Primeiro que a cirurgia ela é bem eficiente ainda. Tá. E o segundo motivo é que geralmente, para os convênios médicos, que é o que a maioria das pessoas utiliza para tratar as varizes, é o único tratamento que os convênios cobrem, que é a cirurgia. Tá? Entendi. Existem outros tratamentos, mas como são tratamentos mais novos, nem tão novos, né? Tem tratamentos que têm mais de 15, 20 anos, mas os convênios são tratamentos novos ainda. Então, eles não cobrem. Então, por uma questão também financeira, de questão de convênio, as pessoas acabam fazendo mais a cirurgia de varizes ainda. Mas assim, né, é claro que aqui não é nem o nosso objetivo, mas não cobre porque daí é tido como uma questão estética e por isso não cobre? Não, é uma questão burocrática. Burocrática. Aquele rol de procedimentos que os convênios têm que cumprir, a cirurgia está lá e os outros tratamentos não estão. Então pronto, só esse assunto, eles não cobrem. E assim, essa cirurgia é uma cirurgia mais complexa? Ela é uma cirurgia simples? Não sei se a cirurgia de varizes é uma coisa... Dentre as cirurgias, é uma cirurgia simples, né? Lógico, nenhuma cirurgia é totalmente isenta de risco. Tem seus riscos, claro. Você toma uma anestesia, que é a RAC, que é uma anestesia que dá nas costas. Você pode ficar acordado durante a cirurgia. Geralmente as pessoas dormem por uma questão de conforto, não ficar lá acordado em uma posição lá. Observando, enfim. Mas a pessoa, se você... Não é anestesia geral que a pessoa perde a consciência. Você chamar a pessoa, ela acorda e fala com você. Tá? Mas não deixa de ser uma cirurgia. Você tem que tomar uma anestesia, tem que ser feita em ambiente hospitalar, tá? E a gente faz pequenos cortezinhos na pele e retira a veia através de um ganchinho, uma microincisão, que a gente fala, tá? Isso, a maior parte das varizes é tratada dessa maneira, tá? Então, algumas pessoas têm safena, aí é uma veia um pouquinho maior, que tem um aparelhinho diferente, mas também é o mesmo tipo de anestesia. Esse é o básico. Esse é o básico do tratamento de varizes, tá? Depois da cirurgia, aí vem a parte um pouquinho chata, que você tem que fazer repouso. Porque como você faz cortes, você tira uma vez, você tem hematomas, né? Esses hematomas, geralmente eles não te incomodam desde que você faça repouso. Se você começar a ficar em pé muito tempo, eles vão te incomodar. Então, por isso que a cirurgia, depende da quantidade de varizes, tem pessoas que têm que fazer repouso uma semana, até um mês, dependendo da quantidade de varizes que a pessoa tem no tratamento, tá? Esse é o mais utilizado. Existe a cirurgia. Existe também o laser. O que é o laser? O laser é uma fibra que a gente coloca no aparelho que, ao invés de você retirar a veia mecanicamente, você vai queimar, vai secá-la por dentro da pele. Então, você não retira a veia, você seca a veia por baixo da pele. O efeito final, geralmente, é o mesmo. Você elimina a veia na perna, tá? Só que de maneira diferente. A cirurgia você vai pegar e vai retirar a veia mecanicamente. E o laser vai queimar, vai cauterizar ela por dentro da pele. A vantagem de você cauterizar a veia, ao invés de retirar, é que você traumatiza menos, fica com menos hematoma. E com menos hematoma, você geralmente vai ter uma recuperação mais rápida, ter menos dor. Não que a cirurgia seja uma coisa muito dolorosa, mas o laser é um pouquinho, a recuperação é mais rápida. Mas o laser, inclusive, dá para a pessoa fazer e ter vida normal, ou não? Ela precisa fazer repouso, depende do caso. Assim, o laser a gente usa mais para retirar a safena, que é uma veia longa, que vai desde a virilha até o tornozelo. Essa veia retirada com laser, ela vai incomodar meio menos do que você retirar ela com cirurgia. Porém, além da safena, a gente tem veias que a gente chama, são os galhos das árvores. A safena seria o tronco e essas veias são os galhos. Os galinhos a gente continua tirando geralmente de maneira convencional. Então você vai ficar com pequenos hematomas, menos do que se tirasse tudo da maneira convencional. Mas fica com um pouco de hematoma. Então ainda precisa um pouco de repouso. Tá? Não é que a pessoa vai operar com laser, não sei que a pessoa tenha quase nada de varizes, mas geralmente tem um pouquinho. Tá? Então a pessoa vai ter um pouco de hematoma, então não é que vai operar num dia com laser e no outro dia ela está fazendo academia, mas vai ser uma recuperação mais rápida. Tá? Essa é a segunda opção.
E o laser, como é um tratamento que você tem que usa pelo calor, esquenta, então você tem que fazer em ambiente hospitalar, porque tem que tomar anestesia. Ou pelo menos uma anestesia local, mas é uma anestesia local bem extensa, então é mais seguro fazer em ambiente então hospitalar. Tem vários tipos, porque assim, por exemplo, eu já fiz laser, mas não foi em ambiente hospitalar, então não é para tirar essa... Esse que você fez deve ter sido para vasinhos. Para vasinhos, isso. É o outro. As veias grandes. Que eu fiz com ele mesmo, que eu fiz. Esse é pra... entendi. Tá bom. Então, aqui a gente está falando das varizes e não de vasinhos, então entendi. Porque o tratamento de varizes a gente faz escalonado. A gente tira meio uma escadinha. Primeiro tira a veia maior, depois tira a média, para depois tirar os vasinhos fininhos. Tá, se você inverter essa sequência, provavelmente você vai ter dificuldade de secar o vasinho fino. Tá? Porque um se liga com o outro. Você imagina que é um tronco da árvore, depois tem um galho mais fininho e por último tem a folha. Perfeito. Tá? A folha seria o vasinho e o tronco lá seria, por exemplo, se a pessoa tem um problema de safena. Então, quando a gente vai tratar, não adianta começar a tratar a folhinha, não. Tem que tratar no tronco, depois o galinho, para depois para daí chegar lá. Entendi, perfeito. Tá? Então, a gente está falando do tratamento das varizes. Então, tem a cirurgia convencional e tem o laser para retirar a safena e também para tirar, eventualmente, algumas varizes maiores. Perguntaram da espuma, né? Isso, a Lila perguntou aqui. Isso, é o novo tratamento da espuma, ele é mais eficaz que o tratamento tradicional? O que seria o tratamento tradicional? É a cirurgia daí mesmo? O tradicional que o pessoal mais conhece é a cirurgia. Então, a espuma é uma coisa muito boa, que você consegue tratar veias grossas, inclusive a safena, através da injeção de uma medicação, chama polidocanol, mas o pessoal conhece mais como espuma. É uma espuma porque quando você prepara ele fica branquinho, parece uma espuma. Eu fiquei curiosa. É por isso que chama espuma. É uma espuma. Entendi. Quando você prepara ele, fica parecendo uma espuma de sabão que você vê. Sei. Quando você lava a louça, aquela espuma branca parece aqui, tá? Mas originalmente a medicação é uma medicação transparente. Sim. Então, assim, a espuma ela serve muito bem para secar essas veias mais grossas até a safena, tá? A boa coisa da espuma é que, como você não tem corte, não tem calor, você consegue fazer espuma sem anestesia. Ou seja, você pode fazer espuma até em ambiente de consultório, tá? Então, isso é uma coisa que ajuda muito. Facilita muito para quem vai fazer bastante o tratamento. Exatamente. Principalmente em pessoas mais idosas, por exemplo, que não podem tomar anestesia por algum problema cardiológico, enfim. Sim. A espuma ela ajuda bastante. Facilita muito. E é no próprio, né, só de ser no próprio consultório, não tem que tomar anestesia, quer dizer... Isso. Outro ambiente, outro contexto, sim. Ela vai ajudar bastante nesse ponto. Só que, assim, a espuma, como todo tratamento, ela tem um pró e um contra. O pró dela é que você não tem quase nada de repouso, você não precisa tomar anestesia, você não precisa ir para o hospital. O contra dela é que quando você seca, quando você esclerose, seca veias grossas, essas veias elas formam um coágulo dentro delas, tá? Que é normal da espuma. Sim. Tá? Isso não é uma coisa errada, é uma coisa que acontece com frequência, tá? E esses coágulos, quando eles ficam em contato com a pele, eles podem pigmentar, pode deixar uma mancha na pele, no trajeto da veia, tá? Então, assim, do ponto de vista de aparência, de estética, a cirurgia é muito melhor do que a espuma. Tá? Então, a espuma é muito boa para quem não pode tomar anestesia, ou quem não quer tomar anestesia, quem morre de medo de ir para o hospital, que tem esse tipo de restrição. A espuma vai ajudar bastante, vai resolver as varizes sem colocar você na anestesia, sem colocar você no hospital. Porém, ela pode deixar uma pigmentação na pele. Tá? Qualquer aplicação você pode ter mancha, mas a espuma ela mancha mais porque a veia que a gente trata com espuma são varizes, são veias grossas. Sim. Então, quanto mais grossa a veia, você tem mais chance de pigmentar, de deixar mancha na pele. Tá? Mas quando as pessoas hoje, né, porque a gente até teve uma pergunta que daí vai falando da espuma, quando as pessoas hoje chegam no consultório, elas normalmente pedem mais, elas já chegam pedindo a espuma, porque a espuma ficou famosa, muito conhecida. É comum que elas cheguem já fazendo? Muita gente chega pedindo, eu vim fazer espuma. Aí você olha, examina, vê, fala, olha, o seu caso é só vasinho. Então, vasinho a gente não trata com espuma. Tá? Porque a espuma é uma medicação muito potente. E o vaso é uma veia muito fina, um capilar, um fio de cabelo. Sim, então, se você... não precisa, se você injetar uma medicação muito forte num vaso que é muito fino, provavelmente ele pode romper o vaso, pode extravasar e você pode ter lesão na pele. Entendi. Então, não é nem recomendado mesmo. Não é recomendado, porque você vai estar
querendo matar uma formiga com um tiro de canhão. Canhão, Você vai matar a entendi. formiga, mas vai fazer um estrago em volta, sim. provavelmente. Então, a gente não usa. Então, mas muita gente chega pedindo a espuma porque, às vezes, ouve falar, às vezes vê alguma reportagem da TV, ou vê algum vídeo no YouTube, isso é muito comum, tá? Mas a espuma ela é muito boa, só que assim, ela não resolve, ela resolve as varizes, mas ela não é indicada para todo mundo. Tá? Sim. Uma mulher jovem que está se queixando de uma variz por aparência, a espuma não é o melhor tratamento, porque você vai fazer um tratamento que tem um alto risco de ter pigmentação. A gente até mancha tem na pele. aqui alguém, a Adriana também falando aqui pra gente, já ouvi dizer que espuma mancha a pele. É isso mesmo que a gente estava falando. Esse é o contra dela. Na verdade, acho que é o único contra dela, praticamente. Tá. Eu cheguei a fazer bastante espuma, mas realmente ela tem esse problema, ela pode manchar a pele. Tá? Ela é muito boa em pessoas que não podem tomar anestesia. Tá. É excelente. Essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. Tá? Assim, essas manchas que acontecem, nem sempre elas são permanentes, elas tendem a clarear com o passar dos meses. Sim. Existem cremes que você pode usar, alguns laços que você pode usar para descamar a pele. Mas é uma coisa que a pessoa precisa estar ciente que vai acontecer. Sim. Senão a pessoa faz, acontece aparecer uma mancha e acha que aquilo foi um problema, que foi um erro, que não sei o quê. Não, na verdade é uma coisa super previsível, já está descrita, é bem descrita e é bem comum de acontecer, tá? Então, não é uma coisa que eu indico as pessoas fazerem, mas eu explico, olha, você tem duas opções, você tem um caminho que é a cirurgia, que tem isso de vantagem, e tem as vantagens da anestesia e tal. E tem outro caminho que é a espuma, que tem essa série de vantagens, mas tem um problema de manchar a pele. Pode manchar a pele, né? Não, doutor, eu morro de medo de cirurgia, eu prefiro aplicação. Tá bom, vamos lá então. Vamos fazer o máximo, a gente usa compressão, evita o sol, tenta o máximo para coisas que minimizam a chance de manchar a pele, mas o risco nunca é zero. Sim. Tá? É uma coisa que a pessoa tem que estar ciente. Sim, perfeito. Por isso que a gente fala que cada caso é um caso, porque às vezes a pessoa com a mesma veia na perna, duas pessoas, as mesma idade, sem problema de saúde, com a mesma veia na perna, mas uma fala, doutor, eu morro de medo do hospital, não quero ir nem morte para o hospital. Então você vai fazer espuma. A outra, não, doutor, eu já fiz plástico, já fiz 3 partes. Para mim, o hospital não tem problema. Então você vai para a cirurgia, que é melhor para você, do ponto de aparência, de estética. Não, e aí, então, a gente tem então, o caso número 1, que são as meias e medicação, depois a cirurgia, o laser para safena, a espuma, temos mais? Para as varizes, os tratamentos são esses. Mais esses aí. Tá. Agora, existem também agora os tratamentos para os vasos. O tratamento para o vaso, aí a gente tem o mais comum, que é a injeção de medicação, que é a escleroterapia, que é a famosa aplicação de vasinhos, tá? Sim. Que a gente geralmente usa a glicose, tá? A glicose é açúcar, uma concentração de 75%, ela é bem mais alta que a concentração que a gente usa, às vezes a pessoa toma glicose no pronto-socorro por algum motivo, mas é uma concentração bem diferente, tá? Mas é a glicose que todos nós temos no sangue. A vantagem da glicose é que, como é um componente que a gente já tem no nosso sangue, ela não causa alergia, risco zero de alergia. Tá? Isso não tem como você ter alergia. Isso é importante, sim. A espuma, por exemplo, é uma medicação. Então, como qualquer remédio, a gente tem risco de alergia. Sim. É muitíssimo raro ter alergia ao polidocanol, que é a espuma. Mas pode acontecer. Do mesmo jeito que a gente pode ter alergia à aspirina, pode ter alergia à dipirona, a Novalgina, enfim. Qualquer remédio que a gente toma para dor de cabeça, tem pessoas que têm alergia. Mas um componente que a gente já tem dentro da gente. Esse já é mais 100% seguro nesse quesito. Tá? E a glicose, também como é um esclerosante que não é tão potente, se você tiver algum extravasamento do esclerosante, que pode acontecer durante a aplicação, durante a escleroterapia, você tem muito pouca chance de ter lesão na pele. Tá? Então, ele é um esclerosante que não é o mais potente que existe, mas ele é o mais seguro. Tá? Então, e aqui, por isso que os vasculares, a maior parte deles vão usar a glicose, tá? Que é o mais seguro e que dá menos problema. Sim. Então, a maior parte deles... Baixo risco. Exatamente, vai usar a glicose mesmo. A espuma para os vasos, que eu estava comentando que a gente não usa por dois motivos. Primeiro, que é um esclerosante mais forte. Sim, então, muito potente. Ele talvez seque os vasos mais rápido. As pessoas, eu fiz espuma, seca mais rápido. Mais ou menos. Na verdade, quando a pessoa faz espuma, a gente faz a espuma, às vezes, em veias maiores, que são, digamos assim, o centro daquela ramificação, daquela teia. Então, quando você aplica espuma lá no centro, aquela medicação seca o núcleo da veia. Então, toda aquela ramificação desaparece. Então, isso a pessoa fala, nossa, eu fiz sumir de uma vez. Sim, em alguns casos a gente consegue fazer isso. Mas a maior parte dos vasos não são desse jeito.
são mais espalhadinhos. Então, nesses casos, a espuma não adianta. Não é que não adianta. Você corre um risco muito maior de ter complicação, coisa que, em caso de escleroterapia, de tratamento estético, a gente tem que reduzir ao máximo a chance de ter problema, tá? Porque a pessoa está tratando por beleza. Sim, então, com certeza. A gente tem que fazer uma coisa que expõe ela ao mínimo de risco possível. Perfeito. Então, por isso que a gente não usa espuma nos vasos, tá? Agora, existe um outro tipo de tratamento que a gente... Aliás, esse é o terceiro. Existe a escleroterapia, existe o conhecido laser, tá? E foi esse que eu fiz. Que você fez, exatamente. Que põe ele, né, é muito simples, é feito também no consultório. Sim, o tratamento faz no consultório. E ele desaparece, muito bacana. É muito legal. Só que assim, o laser, ele tem também alguns detalhes, né? Existem vários tipos de aparelho de laser, tá? Eu brinco, é que nem carro. Todo carro tem 4 rodas, acelerador, mas tem carros e carros. Tem carros mais modernos, tem carros mais simples. Todos eles vão acabar fazendo a mesma coisa, só que tem alguns que fazem de maneira mais eficiente. E o laser também, tá? Tem lasers que são mais eficientes, tem lasers que são menos eficientes. Tem lasers que doem mais, tem alguns que doem menos. Tá? E principalmente, laser, tratamento para vaso, é um tratamento médico. As pessoas, às vezes, elas vão fazer tratamento de laser em clínicas de estética ou clínicas, enfim, que não são médicos que aplicam, ou às vezes é algum médico que não é vascular, que não tem o conhecimento do conjunto do problema das veias. Tá? Então, as pessoas, às vezes, fazem o laser, não melhora, e às vezes falam, eu fiz o laser, não funciona. Não é que ele não funciona, geralmente ele é mal aplicado. Tá? O problema do laser, geralmente... Ele funciona. O problema, geralmente, do laser é que ele é mal aplicado. Como é uma coisa assim, o laser tem uma mística com o nome, né? Laser, não dói, é bom. O laser é bom, mas como qualquer tecnologia, tem que ser usado de maneira correta, com a indicação correta. Tá? Se a pessoa vai já muitas clínicas que fazem laser, que não são médicos que aplicam, elas enxergam só a parte da veia superficial. Elas não examinam se tem uma veia por baixo no trino, se tem varizes, porque não é o foco dessas clínicas fazer esse tipo de exame mais completo. Então, acaba que você quer tirar, às vezes, o galinho, a folhinha da árvore, sendo que todo o tronco da árvore está com problema. Aí a pessoa faz 1, 2, 10 sessões, não melhora nada. De vez em quando a gente recebe o paciente no consultório, fiz 10 sessões de não sei aonde e não funcionou. Aí você vai lá, examina, você vê, tem uma variz, tem uma veia por baixo, eles explicam, tem que tirar essa maior, depois tirar essa aqui, para depois a gente chegar no que está te incomodando, que é o vazio. Tá? Então o laser é muito bom, porém tem que ser usado com cuidado e tem que ser feito por um profissional que você já tenha conhecimento nisso. Tá? Que tenha indicação realmente para aquilo e que tenha todos os cuidados possíveis, porque de fato, né, o lugar onde a gente vai, né, procurar um profissional especializado faz toda a diferença para o resultado que a gente tem. Exatamente. Então é sempre importante ter esse cuidado. E nos vasos tem mais uma coisa. A gente recentemente começou a fazer um novo tratamento não, começou a associar 2 tratamentos já conhecidos, tá? Que é a escleroterapia com medicação, que é a aplicação de vasinho de glicose, junto com o laser, tá? Que bacana. Geralmente esses tratamentos são feitos isoladamente, ou tem clínica que só faz glicose, só aplicação, tem clínica que só faz o laser, tá? A gente uniu as 2 coisas. Qual que é a vantagem? O problema do laser maior é a queimadura de pele. Se você usa ele numa potência para secar o vaso, com uma potência um pouco mais alta, é seguro, mas porém, quanto maior a potência, mais calor, mais chance de ter lesão na pele, mais chance de ter queimadura na pele. Por outro lado, se você usar uma potência mais baixa, você não queima a pele, porque você está usando uma potência bem mais baixa. Porém, ele não vai secar a veia completamente, ele vai secar, digamos, parcialmente, vamos supor, 50%. Tá? E você, unindo as 2 coisas, você consegue usar o laser numa potência baixa para fechar parcialmente a veia, e em seguida você vai e injeta a medicação para secar o resto da veia. E com isso a gente consegue secar até veias maiores, pequenas varizes, né, que é a grande vantagem desse método, sem você precisar fazer cirurgia, né, porque a gente consegue secar veias maiores. E também como você não está injetando a espuma, que é aquela coisa que eu falei que pode manchar, o laser com a glicose ele tem muito baixo índice de mancha. Tá? Legal. Então, quer dizer, o resultado final acaba sendo talvez mais favorável. Mais favorável. Quer dizer, a chance de ter um resultado favorável é maior. Isso, exatamente. Então, a grande vantagem de se associar o laser com a medicação injetável é que você
consegue usar o laser numa potência mais baixa, Sim. minimizando a chance de ter riscos para a pele, e você consegue também secar veias maiores, que são as veias que ou fariam cirurgia ou fariam espuma, você consegue secar com laser e com baixa chance de ter mancha, um índice muito baixo de mancha na pele. Uau, uau, que aula, que coisa bacana. Acho que Legal. a gente já tem bastante possibilidades aí, de fato, de cuidar mesmo de algo que é tão comum, né? Muitas pessoas têm, né? Então, acho que é importante que a gente saiba como hoje é simples, né? Obviamente, dependendo do caso, mas isso pode ser ter um tratamento no próprio consultório, enfim, que facilita a vida de todas nós. Exatamente. O que a gente precisa é sempre se priorizar, para que a gente possa cuidar da nossa saúde, né? Para que a gente não vá deixando acumular, né? E aí chega lá com um mata na perna. Exatamente. Não, que acho que né, isso, né, a gente pensando na nossa vida como um todo, sempre que a gente pode cuidar de todos os setores da nossa vida, que a gente possa viver uma vida em equilíbrio, isso traz, obviamente, uma grande vantagem, e claro que nisso está incluída a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Como qualquer problema, né, Carolina? Se você tratar no começo é bem mais fácil. Muito mais fácil. Com todos os problemas, as varizes não fogem disso. Essa sim. regra é bem mágica para tudo. Tratando no começo sempre é mais simples. Sim, tá? sim. Mas o mais importante, assim, existem vários tratamentos para varize. Tá? Não quer dizer que existe, que às vezes as pessoas já, esse tratamento que saiu é o melhor que tem. Não existe o melhor tratamento para todo mundo. Isso é importante também. Cada pessoa tem um tipo de problema, um histórico, uma expectativa. Então, para cada pessoa vai ter um tipo de tratamento que é melhor para ela. Sim. Tá? Então, se a pessoa acha, saiu espuma é o melhor tratamento do mundo. Não. É o melhor tratamento para aquela pessoa. Sim. O laser é melhor para aquela pessoa. Então, assim, não existe o melhor tratamento. Existe o melhor tratamento para cada pessoa, para cada expectativa, ou cada necessidade que aquela pessoa vai ter. E aí, consultar realmente um profissional é a melhor opção. Com certeza, para varize, não é bom se aventurar sem um exame mais completo. E aí, claro, que se você quiser o contato do Dr. André, a gente tem aqui na live, ele está aqui porque já que é importante a gente procurar profissionais que de fato estão habilitados para cuidar desse problema, né? Não a gente, como você disse, se aventurar aí às vezes em alguém que não tem experiência e que pode gerar uma mancha ou pode não obter o resultado que você quer. E claro, quanto mais a gente cuida da gente em lugares, enfim, que a gente confia, que a gente se sente segura, isso também já é meio caminho andado, porque a parte emocional, ela contribui muito na nossa melhora. Então, num lugar que a gente confia, a gente geralmente também consegue ter resultados melhores, porque a nossa própria mente nos ajuda e colabora para que, além da intervenção médica, a gente também passe pelo processo aí de recuperação, enfim, de um jeito muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais fluido. Então, se você quer aqui os nossos contatos, tanto o meu contato como o do Dr. André, eles estão aqui na live, você pode mandar o WhatsApp ou entrar em contato via Instagram ou Facebook, que a Nunes tem também uma página bastante movimentada, tanto no Instagram quanto no Facebook, e sempre com os tratamentos, com as novidades, tudo lá bastante atualizado. Eu também, Carolina Salles Oficial, que está aqui com os telefones, você pode fazer contato com a gente. E eu quero agradecer ao Dr. André, que foi incrível aqui nessa explicação toda para a gente, de fato, tornando mais simples, mais fácil a gente saber como que a gente pode se livrar de algo que muitas vezes nos incomoda, às vezes é um incômodo pequenininho, às vezes é um incômodo grandão, mas que a gente pode rapidamente, logo no início, cuidar e se livrar, né, e se liberar desse incômodo. Como é bom quando a gente se libera de um incômodo. Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer para o pessoal essas coisas. Que ótimo, muito obrigada. Você quer deixar mais algum recado ou dar algum recado de algum endereço, enfim, ou alguma... Não, os contatos estão aí mesmo, se as pessoas precisarem, a gente está à disposição para poder ajudar vocês. Então, ótimo. E você também, mesmo que você esteja assistindo depois, você pode deixar aqui o seu comentário que nós vamos responder, ok? Muito obrigada, nós nos vemos em breve. Muito obrigada mais uma vez, doutor André. Então, até logo.